A oposição venezuelana denunciou nesta quinta-feira a prisão de Maria Corina Machado, a líder do grupo. Segundo os opositores, ela foi solta em seguida. O governo venezuelano nega a prisão. Corina participava de manifestação contra a cerimônia de posse de Nicolás Maduro. Está marcada para amanhã. Detalhes na reportagem de Luciana Tadeu. As ruas de Caracas racharam nesta quinta-feira. De um lado, os governistas defendendo o terceiro mandato de Nicolás Maduro. Do outro, a oposição ao governo, que afirma que os resultados da eleição presidencial foram fraudados. Em uma manifestação em Chacal, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, fez a primeira aparição pública em mais de 100 dias. Ela teria sido detida após discursar no ato que ela mesma convocou. A oposição denuncia que agentes de segurança do governo teriam efetuado disparos em direção às motos em que ela se transportava na saída da manifestação. Ela teria sido presa de maneira violenta. Pouco mais de uma hora após o ocorrido, a equipe de Maria Corina disse que ela foi libertada. Segundo a nota, a opositora foi derrubada da moto, retirada à força da manifestação e forçada a gravar vídeos antes de ser solta. Corina foi impedida de concorrer às eleições do último ano e é acusada pelo governo chavista de traição à pátria. Centenas de venezuelanos que vivem no exterior organizaram manifestações contra Maduro nesta quinta-feira. A principal delas ocorreu na República Dominicana, onde está Edmundo González, o adversário de Maduro na eleição do ano passado. A oposição afirma que González ganhou a disputa com mais de 70% dos votos. Na capital, Santo Domingo, o ex-diplomata se reuniu com o presidente Luiz Abinader e com outros 7 ex-chefes de governo e de Estado que reconhecem a vitória de González. O grupo afirma querer ir com ele a Caracas, numa tentativa de garantir que González assuma a presidência no lugar de Nicolás Maduro. A única maneira de respeitar a soberania de nosso país é reconhecer o mandato popular e soberano expressado el 28 de julio. O governo venezuelano ampliou a repressão política às vésperas da cerimônia de posse de Maduro prevista para sexta-feira. As autoridades divulgaram anúncios de procura-se com as fotos dos ex-presidentes que querem acompanhar González. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, disse que irá abater qualquer aeronave que tente sobrevoar irregularmente o espaço aéreo venezuelano com os líderes. Nos últimos dias, houve uma onda de prisões de opositores. Entre os detidos estão o ativista Carlos Correa e o ex-candidato à presidência, Henrique Marques. Maduro classificou as denúncias como pataquadas da oposição, interna e externa. Hay gente que habla paguatada e não sabe o que diz. Pataquada é a gíria caribenha, né, Viola? Eu não me lembrava dessa, não. Acho que sim. Fala bobagem, digamos. Os peruanos, mas não estou muito familiar. A gíria peruana eu conheço melhor. Eles diriam que o Maduro é um huachafo, mas isso daí a gente deixa para depois. Viola, a ditadura venezuelana não tem menor pudor em fazer o que faz. Está na cara e eu acho, a gente vê o empenho lá das figuras da oposição em chamar a atenção. Não há sinais de que essa ditadura esteja prestes a cair, digamos assim, pelo menos sinais evidentes. Como é que fica agora com Trump? Bom, acho que com Trump, a política americana em relação a Maduro vai endurecer. É o mais provável, não tanto por Trump, mas particularmente por Marco Rubio, que é o secretario de Estado, y por lo asesor de Seguridad Nacional, Gantz, y pelo fato de que a comunidad venezolana y en general la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, los que votaron en Trump, digamos, entonces él es popular. Y en ese sentido, me parece que, yo diría lo siguiente, que Maduro está en una situación un poco más difícil hoy de lo que estaba
em julho, quando foram as eleições, agosto, as grandes mobilizações, por duas razões. Por um lado, por a iminência de um presidente, digamos, com Rubio como secretario de Estado, ¿cierto? Que terá una política bien más dura en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, digamos. Eso es totalmente claro en la trayectoria de Marco Rubio y no acho que há razón para Trump no se opor a isso. A outra coisa que é o problema da capacidade da Rússia, que é o principal força, fora os cubanos, fora Cuba, que é um país super enfraquecido, digamos, colapsado, digamos, mas que tem muita presença de inteligência, digamos, inclusive de especialistas em desinformação e contra-informação, digamos, tá certo? Mas Rússia abandonou Assad, porque não tuvo capacidade de apoiar a Assad, de sustentar precisamente pela grande deterioro, digamos, do esforço de guerra na Ucrânia, digamos. Então, Venezuela é menos importante que Síria para a Rússia, de longe. Então, eu acho que esses são dois fatores que mostram uma certa diferença com alguns meses atrás. De outro lado, o regime, em todas as forças armadas de segurança, coletivo chavista e inteligência, em tudo isso o regime é muito consolidado. Digamos, ou seja, o fato de não ter havido nenhum sinal de divisões desde a eleição, da época mais profunda das mobilizações e a mobilização internacional, mostra que o regime se sustenta. Claro que uma política dura americana vai mudar um pouco a situação de Maduro. Nós estamos tentando olhar para frente, Daniel Rittner. O Viola nos traz uma descrição do que ele considera dois elementos de possível, ele foi bem cauteloso, vulnerabilidade da ditadura venezuelana. Como é que o governo brasileiro está vendo? William, o que eu vi, o que eu senti hoje do governo brasileiro foi assim, uma atitude muito cautelosa em relação ao que aconteceu na Venezuela, tentando entender melhor o que se passou exatamente com Maria Corina Machado. E eu tentei insistir muito com o governo hoje nessa questão de mandar a embaixadora Glivânia Oliveira para a posse amanhã de Nicolás Maduro. Olha, isso é um reconhecimento, no fundo é o reconhecimento da vitória de Maduro. Por mais que você continue exigindo a apresentação de atas, né? Então, por quê? E aí a resposta que eu tenho por parte do Itamaraty do Palácio do Planalto é a seguinte: o governo não rompeu relações com a Venezuela, nem romperá relações com a Venezuela, porque tem interesses comerciais, tem interesses migratórios, tem uma questão fronteiriça importante a se resolver. Ora, se as relações não estão rompidas, é um pouco de hipocrisia também não mandar a embaixadora para a posse amanhã, porque no final das contas a embaixada continua funcionando, a embaixadora está lá e digamos, não haveria cabimento na visão do governo brasileiro fingir que nós estamos ignorando o poder de fato com o qual a embaixadora continuará se relacionando. De qualquer forma, sublinha-se muito aqui em Brasília a questão de que nem Celso Amorim, nem Mauro Vieira, nem nenhum ministro de Estado está indo como se isso fosse, digamos, um sinal de que, olha, no fundo, não reconhecemos o governo Maduro, que a gente sabe que não é o caso. Esse apego ao formalismo, Caio, consegue, de alguma maneira, amenizar o que a gente viu ontem? O governo abraça a democracia com toda, digamos, pompa e circunstância, apresentando-se como um defensor desse valor universal, mas não consegue dizer o que a Venezuela é? Exatamente, né, William? São dois pesos, duas medidas. Isso aí há muito tempo em relação à Venezuela. São 25 anos de relação do petismo, do lulismo, vamos dizer assim, com o chavismo, desde o Hugo Chávez e depois com o Nicolás Maduro. Hoje, eles mesmos consideram que é vamos dizer assim, o pior momento dessa relação, principalmente de julho para cá, porque praticamente o que o Maduro fez foi enganar, né? O Lula fez a aposta errada também, ou as duas coisas, né? Naquela estratégia de apresentar as atas, de fazer sinalizações, mandar o Celso Amorim para lá. Nesses 6 meses, a informação que a gente tem é que o Lula e o Maduro não se falam há semanas e há meses.
o estopim ali, o esgarçamento completo começou, claro, nessa enganação ou no fato do Maduro não apresentar as atas, mas foi culminado no encontro dos BRICS. Então é muito curioso para ver como vai ser amanhã, porque agora mesmo o Daniel atualizou, eu atualizei antes de entrar no estúdio, não há uma informação oficial do Itamaraty ainda sobre qualquer presença brasileira lá, mas isso, de certa maneira, também não exime os 25 anos, né? Que, de certo modo, o governo brasileiro, Lula e o Partido dos Trabalhadores ajudou a sustentar essa ditadura, muito embora tenha se distanciado nos últimos 5 meses, 6 meses. Viola, quando a gente olha um pouquinho mais para trás na história e de maneira um pouco mais abrangente, a gente sempre viu o Brasil como a principal potência regional aqui, nesse hemisfério. Por força da nossa história, da nossa geografia, do tamanho da nossa economia, mas em boa medida por força da presença internacional do Brasil. Eu estou falando num período de 50 anos para cá, não simplesmente agora nessas 2 últimas eleições, digamos assim. Como é que a situação criada pela Venezuela deixa o Brasil como potência regional? Foi um fator que aprofundou a erosão do prestígio e do poder do Brasil na América do Sul. Inclusive, hoje a América do Sul está claramente fraturada em relação ao governo Maduro. Você tem a clara oposição, digamos, da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Equador, tá? E você tem atitude, digamos, omissa, digamos, tá certo? Porque, de fato, digamos, Brasil vai todo dia que a embaixadora vai estar presente, que é um reconhecimento totalmente, não adianta negar, porque o que o Brasil poderia fazer é não mandar embaixador, não mandar ninguém, ou até o governo emitir uma declaração tipo a que emitiu o governo chileno, digamos, muito correta, digamos, inclusive em defesa, digamos, de Maria Corina e demais, digamos, tá certo? E isso não foi feito, e acho que não será feito. Então fica, digamos, em última instância, e o PT tem uma parte fundamental do PT que apoia Maduro, e o PT tem representantes, lideranças, na conferência antifascista que está sendo realizada agora em Venezuela, digamos. Então, tudo isso, mas é um processo de aprofundamento da erosão do poder, do prestígio e do poder do Brasil, que isso foi algo, digamos, que foi claro, digamos, durante o governo Bolsonaro e se aprofunda também durante o governo Lula. Claro que também há um ponto muito importante que é o seguinte, que o poder do Brasil na América do Sul está erodido também pela fratura profunda interna da sociedade brasileira. Por favor, o Daniel e você. Não, só uma informação. Tá. No debate, o PT estará representado amanhã. Tem 4 representantes da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Era isso que se referia agora, Viola. Na posse, e o MST também estará na posse. Daniel. Eu só queria trazer um elemento para reflexão, e aí talvez até manifeste aqui um pouco de discordância em relação à fala inicial do Viola, mas não quero ser descortês, Viola, por favor, é uma discordância absolutamente fraternal aqui. Mas acho que às vezes a gente toma um pouco como lugar comum que o Trump vai necessariamente endurecer a postura americana em relação à Venezuela. E de todas as conversas que eu tenho tido aqui, não com o governo brasileiro, com pessoas que se dedicam ao estudo da Venezuela, comunidade diplomática aqui em Brasília, percebo que esse é o sentimento majoritário, mas que tem alguns poréns ali. Tem uma questão da imigração. Em 2023, pela primeira vez na história, tivemos alguns meses em que os venezuelanos foram os maiores fluxos de imigrantes ilegais para os Estados Unidos, e você precisa de uma mínima relação com a Venezuela para, inclusive, deportar esses venezuelanos de volta para a Venezuela, e você tem uma questão do petróleo. Depois que as sanções americanas foram relaxadas pelo Acordo de Barbados e voltaram
com a fraude nas eleições, elas não voltaram da mesma forma. Inclusive, a licença ali para o petróleo é uma licença diferente. Em vez da licença 44, é a licença 41, que isso significa, na prática, que a Chevron, que fez uma joint venture com a PDVSA, poderá continuar explorando petróleo na Venezuela. Então, não há um fechamento completo do mercado de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Eu acho que o Trump vai ser cuidadoso com isso. E um sinal, para arrematar. Edmundo Gonçalves esteve esta semana em Washington. Passou por lá, foi recebido pelo Biden, poderia perfeitamente ter sido recebido pelo Trump, poderia perfeitamente ter sido recebido pelo Marco Rubio e não foi. Viola, vamos ver, Viola, por favor. Não, tá, acho que você, eu estou basicamente de acordo com o que você falou, inclusive eu acho que é uma probabilidade de endurecimento, não, ninguém garante, porque ninguém sabe exatamente, digamos, inclusive pela imprevisibilidade do governo Trump. Eu acho, de qualquer modo, que a presença de Marco Rubio na Secretaria de Estado é um fator muito importante. A outra questão importante é que a produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos está aumentando extraordinariamente. Aumentou extraordinariamente do governo Biden e vai aumentar mais durante o governo Trump. Então, basicamente, a importância do petróleo venezuelano para Estados Unidos é cada vez menor. Isso não quer dizer que a Chevron não queira ganhar dinheiro na Venezuela, digamos, tá certo? Isso sim, mas vamos dizer, os interesses de Trump, os interesses da Chevron, não necessariamente vão convergir profundamente, digamos, porque de algum modo Estados Unidos cada vez mais, como exportador de petróleo y de gas natural, digamos, inclusive Venezuela es un competidor, digamos, ¿está cierto? Entonces, no, acho que esa cuestión, digamos, que fue importante para Biden, a cuestión dos refugiados, a cuestión das deportações, sí, você tem toda a razão. Aí é algo que é importante. E, claro, Trump é totalmente transaccional. Então, pode fazer um acordo que, digamos, que eu acho seria contra a opinião de Rubio, de todas maneiras, um acordo que, digamos, ou seja, que ele acha que favorece, digamos, e que não é uma política dura contra Maduro. Isso pode acontecer, mas não é o mais provável, na minha opinião. Não, o próprio Itamaraty, os diplomatas brasileiros estão já há algumas semanas colocando o fator Trump como fator essencial, mas aí quando a gente questiona o que pode acontecer, ninguém sabe com o Trump, porque não dá para acreditar também que o Trump, por amor a um valor universal democrático, vai tentar dar uma solução para a Venezuela, justamente porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? 300 bilhões de barris, né? Os dados oficiais. Então, o caminho que a gente tem ouvido é, de alguma maneira, ter uma transação e ele impor aquela questão. Vocês falam bastante disso, você, Lorival, acho que fala bastante disso, sobre como o Trump coloca nessas relações diplomáticas um senso comercial. O Viola usou a expressão transactional, vem do inglês. Ele pensa essas relações internacionais como o que ele sempre foi na vida, um tubarão no setor de real estate, um tubarão no setor imobiliário. Sim. Então, toda transação, dificilmente ela chega num zero. Ele entende a transação como ganhadores e vencedores, nesse sentido. Sim, seria exatamente por aí, né? Porque se os Estados Unidos dependem tanto de petróleo e a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, as empresas americanas, francesas, italianas, espanholas, russas, também chinesas, estão lá ainda operando, de repente o olhar dele pode ser muito mais comercial do que diplomático. Deixa eu abrir um pouquinho o leque da nossa conversa, então, e ir um pouquinho adiante da Venezuela, sobre o papel do Brasil na América do Sul, Daniel Rittner. Diante da Venezuela, é um episódio que a gente pode considerar, de certa forma, ali isolado, mas a gente percebe claramente as ligações disso com outras questões internacionais. Vocês mesmos mencionaram já várias vezes o papel de China, Rússia e Irã nesse contexto. Mas Trump assumindo, com um secretário de Estado com essa, digamos, a gente pode falar o que quiser, mas ele é dedicado à América Latina. O que se está pensando em Brasília, do lado da política externa brasileira, diante dessas transformações?
uma dificuldade ainda maior no projeto, no desejo que tinha Lula para esse terceiro mandato, muito assessorado por Celso Amorim, de integração sul-americana e reavivando ali alguns organismos que foram muito importantes nos 2 primeiros mandatos de Lula, como a Unasul. Houve uma tentativa de recriação da Unasul, não deu certo, porque você tem um racha entre esquerda e direita aqui na região, com a direita avançando, hoje dominando a região, com exceção de Brasil e Colômbia. Você tem o Mercosul também bastante fraturado, com os presidentes dos dois principais países do Mercosul sem se falar. E aí o governo viu uma possibilidade de investir na cooperação amazônica, porque, puxa, isso é o assunto do momento, tem o lado ambiental, então teve aquela reunião da cúpula de Belém, cúpula da Amazônia, em agosto de 2023, reavivando a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Bom, 1 ano e meio depois, o que aconteceu? Nada. A Secretaria-Geral da OTCA está esvaziada, tem uma divergência entre Colômbia e Peru, então tudo que o governo brasileiro projetou para a América do Sul não aconteceu e nem deve acontecer nos próximos 2 anos. Viola, como é que você vê esse quadro? O papel do Brasil nessa parte do mundo, particularmente a América do Sul, quando agora, junto de Trump, se alinha Milei, com um protagonismo muito forte em termos de formação de um eixo com os Estados Unidos. O que isso pode significar para o Brasil? Olha, eu acho que esse eixo se forma, certo? Pelo menos em tanto Rubio seja secretário de Estado, tá certo? Então, o que isso significa? Que se aprofunda a erosão da importância do Brasil, da capacidade de projetar poder diplomático do Brasil, certo? Então, por outro lado, digamos, porque não é só o Cone Sur todo que está em uma posição oposta do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, tá? Então, eu vejo que esse eixo já está formado. Com Milei tem acesso direto a Trump, a Elon Musk, digamos que uma figura fundamental do governo Trump, pelo menos por enquanto, digamos, porque o governo Trump pode mudar muitos ministros e demais, isso já é conhecido. Eu acho que nesse sentido, a situação do governo Lula, o projeto do governo Lula, digamos, de Amorim, do início do governo em 23, estão hoje, digamos, ou seja, colapsados, diretamente colapsados. Eu vejo só o governo brasileiro, o governo Lula, na atitude defensiva no que resta do mandato, tá certo? Como parar essa erosão do prestígio e da importância do Brasil na América do Sul. Isso é visto assim, Caio? O que a gente, assim, claro que tem um reconhecimento de estratégias que foram equivocadas e de apostas que não eram para ter sido feitas, como as posições, principalmente na guerra da Ucrânia e no conflito em Israel, né? Hoje o presidente Lula ainda é considerado persona não grata em Israel. O que poderia ter, de alguma maneira, é um redirecionamento da estratégia de política externa na reta final do segundo mandato para o que realmente é a aptidão nossa, que seria a diplomacia ambiental. Lembrando que aqui a gente cedia a COP neste ano e poderia ter finalmente ali um foco muito maior nisso, né? Mas, de fato, o que eles consideram hoje o maior sucesso, vamos dizer assim, nesses 2 anos foi a atuação no G20. É isso que eles... Não se trata, quando a gente conversa sobre isso, de colocar a América do Sul ou algumas intermediações aqui dentro, no território da América do Sul. É muito mais o G20, o acordo comercial com a União Europeia, são fatores e eventos que ocorreram fora, vamos dizer assim, da América do Sul. Gente, a gente vai trocar de assunto. Caio, por favor, Viola, prossiga. Não, que mesmo o potencial de diplomacia ambiental diminuiu muito agora. Porque
todo o processo de fragmentação da economia mundial, de colapso do multilateralismo, afeta profundamente, por exemplo, as COP. Imagina, de todas maneiras, agora que não tem Biden, tem o governo Trump, que pode participar ou não na COP. Digamos, se participa, vai ser muito pior, porque vai ser para sabotar, digamos, tá certo? Então, acho que mesmo nós temos que entender, e isso se entende pouco no Brasil, porque há certo oba-oba sobre a COP de Belém, digamos, tá certo? Que a realidade geopolítica do mundo mudou muito desde a invasão russa à Ucrânia, e isso só se tem aprofundado, digamos, tá? Então, nesse sentido, é decir, apesar do aquecimento global cada vez ser mais grave, digamos, a capacidade de resposta coletiva a partir de políticas climáticas globais está estagnada, se não em retrocesso.